Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda aí a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica, com pessoas fantásticas que vêm aqui para compartilhar o conhecimento. E desta vez nós vamos falar sobre projetos em supply chain, agilidade, governança e foco no cliente. As expectativas e os comportamentos de clientes e consumidores mudaram dramaticamente nos últimos tempos. Espera-se que as organizações atendam às necessidades dos clientes em cada interação, em cada contato, em troca de sua lealdade. E quando se fala em projetos em supply chain, a estratégia passa por uma necessidade de se ter adequadamente um modelo de governança que tenha como norte o cliente. A capacidade de entrega depende do quanto o foco no cliente está incorporado em cada colaborador dentro da organização. E é sobre isso que nós iremos tratar nesta prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o Alberto Grossman. Meu caro Alberto, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia, prosa cada vez mais fantástica e você vindo aqui colaborar e contribuir com o seu conhecimento. E nós vamos falar sobre projetos em supply chain. Antes, porém, seja bem-vindo, meu caro Alberto. Muito obrigado, Bertaglia, pela oportunidade. É um prazer falar com você, ter essa prosa, ainda mais sobre a área de supply chain e encantamento do cliente, né? Que eu vivo nesse mundo dos dois lados. Eu estou sempre no supply chain, mas quando eu sou bem atendido, mal atendido, eu sempre saio ou satisfeito ou reclamando bastante. Então, é muito bom ter essa visão. Que bacana, o Alberto. Alberto, já vamos navegar direto no assunto aí dos projetos em supply chain. Gostaria que você contextualizasse um pouco aí, né? Você que está na área já faz algum tempo, né? Conhece o assunto, tem a experiência. Então, compartilhe um pouco conosco essa sua visão sobre essa área fantástica e apaixonante que é supply chain. Não, legal. Bom, eu tenho todo o histórico dentro do supply chain, né? E ultimamente eu estou na Somos, que é a empresa de educação, e quando você fala de uma empresa de educação, você fala assim, o supply chain é pouco impactante. E quando a gente fala de distribuição de livros, ou seja, quando você fala que um aluno, se você erra a entrega de um livro e o aluno fica sem livro e não consegue assistir a aula, aí você vê o quanto a gente impacta também o cliente. Mas olhando toda a história, o supply chain e o quanto ele tem se mudado, e falando de projetos, acho que para dar um contexto como eu vejo, e muito do que tem se falado de como a economia e como os mercados estão mudando. Antes o desafio do supply chain era fazer uma integração entre vendas, produção, olhar toda a cadeia, né, o suprimento, olhar toda a cadeia para colocar o produto disponível para venda. Esse era o grande desafio. Agora, nesse nova economia, a gente ganhou de presente o desafio de que o cliente agora tem uma voz super poderosa, né? Que antes se tinha o produto, ótimo, ele comprava. Se não tinha, ele não tinha outra opção, né? Então ele não comprava e aí você perdia a venda, mas você não ouvia nada do cliente, você ouvia muito pouco. Hoje não. Hoje quem está dando as diretrizes do negócio é o cliente, né? Então o nosso desafio agora olha, vendas, olha, operações, olha, suprimentos, olha, estratégia da empresa. Vocês estão ouvindo esse cara aqui que está gostando, não está gostando? Porque senão a gente morre, né? E aí a gente está no meio de toda essa história. Então, para mim, quando a gente fala de projetos, a gente tem que sempre olhar esse todo, né? Todas as variáveis e trazendo essa variável muito forte, que está cada vez mais poderosa, que é a voz do cliente.
Que bacana, que bacana. Você, na realidade, o que você está dizendo é que nós devemos colocar aí o cliente no centro, né? É fantástico isso. Na realidade, é a ordem e a lei da sobrevivência. E esse tema que nós estamos procurando desbravar aqui na prosa, que é essa parte de projetos em supply chain, agilidade e governança e foco no cliente, a ideia dele veio lá de um texto que você colocou no LinkedIn, né? E eu gostaria que você explorasse um pouco essa parte, tem algo a ver com uma premiação, inclusive, né? Vamos lá, Alberto? Vamos nessa? Vamos lá. Bom, a premiação ela é bem interessante. Foi um prêmio de Value Chain que a gente ganhou, de um projeto que a gente fez que traz muitos conceitos de Lean Manufacturing, né? Então, conceitos acadêmicos baseado no sistema enxuto de produção, sistema Toyota. Isso é lá de trás, que a gente já conhece bem, quem está na área, né? A gente vive muito isso há muitos anos. Mas quando a gente põe o cliente na história, tem que se pensar, né? E aí, porque não adianta eu fazer toda uma produção enxuta com eficiência, just in time, just in sequence tal, e coloco o produto, mas ou o produto não chega na hora certa, ou chega errado, ou o cliente não fica satisfeito. E aí, quando a gente fala de projetos, que tem um outro ponto a se discutir bastante, é a metodologia de projeto, porque quando você pega a metodologia ágil, que também veio junto com tudo isso, ela nasceu no desenvolvimento de tecnologia, né? Então, a metodologia ágil foi criada desenvolvendo um sistema, desenvolvendo uma plataforma, né? E hoje ela está crescendo a aplicação dela porque a gente precisa de agilidade. Então, se eu tenho um novo produto, antigamente, como que era o lançamento de um novo produto, você fazia um estudo de mercado gigante, olhava bastante tempo, fazia o estudo de mercado, desenvolvia a tecnologia, desenvolvia a cadeia de suprimentos, né, desenvolvia tudo e lançava o produto. Hoje não, hoje você faz rápido, lança pequeno, deu certo, você começa a aumentar. Né? Você começa, como a gente brinca, a gente fala muito no dia a dia, a gente troca o pneu do carro com ele andando, né? E isso está cada vez mais mais frequente e a metodologia ágil ajuda nisso. Agora, por outro lado, como que você mantém uma governança de que as coisas sejam feitas, né? Que tá todo mundo engajado, que tá todo mundo ciente, tá todo mundo olhando os indicadores, tá todo mundo quando a gente olha o PDCA, por exemplo, que é uma outra metodologia, você tem que ter uma governança que é a mesma que a gente fazia lá atrás. Então, você tem que mesclar e saber onde aplicar uma metodologia ágil e onde aplicar uma metodologia baseada até no PMBOK. Então, quando a gente fala de projetos, tem tudo isso que a gente precisa colocar. E esse projeto que a gente fez foi muito disso, né? A gente pegou conceitos de Lean Manufacturing, fizemos isso em 6 meses, ou seja, em 6 meses a gente dá a ideia que surgiu para implementação, começamos a olhar indicadores, trouxemos eficiências além de atender o cliente, a gente colocou mais uma variável que hoje o cliente, por exemplo, quando eu falo de educação, se a escola, que o nosso negócio é B2B, se a escola quiser colocar uma capa com o nome dela, eu consigo fazer isso muito mais rápido, com muito mais agilidade que antes eu não conseguiria fazer. Então, eu estou dando mais uma opção de um valor agregado para o cliente num tempo muito mais rápido, né, num lead time muito menor. Olha só que fantástico. Na realidade, você está olhando a perspectiva da cadeia de valor, né? Ou seja, a orientação ao cliente, a demanda do cliente, mas, ao mesmo tempo, preparando a cadeia internamente para que ela seja ágil, para que tenha visibilidade, para atender corretamente esse cliente. E como é que se encaixam aí o Alberto, as pessoas nesse contexto que você fala, principalmente da governança? Então, eu queria fazer aqui uma conexão da governança com as pessoas
dentro desse processo todo? Porque nós sabemos que muitas vezes nós podemos ter as melhores ideias em termos de processos, usar as melhores tecnologias, mas se nós não temos as pessoas preparadas para enfrentar, encarar e executar esse modelo de negócio que você está imaginando, as coisas não vão acontecer. Então, como você foi premiado, seguramente a avaliação também passou dentro desse contexto de pessoas, né? Perfeito, e aí é muito cultural, né? É muito, a gente trabalha muito a cultura das pessoas porque a gente está passando por uma mudança de geração, mudança de costumes, que quem está há 20 anos no mercado tem muita novidade, né? E aí ou você está aberto a isso ou você não vai, né? Não rende, não produz tudo o que você poderia. Então, começa por aí. Quando nasce uma ideia, é, é, e aí eu vou usar esse projeto como exemplo, mas isso tem várias aplicações. Por exemplo, eu trouxe essa ideia do sistema de produção, seja Toyota ou Ford, automobilístico, setor automobilístico. E quando essa ideia foi lançada aqui, poderia ser um absurdo, né? E aí cabe às pessoas falar assim, não, acho que tem alguma coisa aí, vamos estudar, então vamos começar a fazer. E aí você começa, e quando a gente olha o startup é muito isso, né? Quantas ideias de startup surgem numa mesa de bar que ou você descarta ou você leva a sério e vai tentar. Então começa por aí, de você estar aberto a ouvir coisas que você nunca ouviu e falar, deixa eu refletir sobre isso, e tirar o não, né, do vocabulário. E aí pode chegar à conclusão de que não é viável, ou não faz sentido, ou tem muita coisa que faz sentido. Então, tem a questão cultural do aceitar, tem a questão da agilidade de ter muitas hoje, se a gente pegar como a gente fazia anteriormente, a gente estudava a gente ia até o Six Sigma, né? A gente ia até o sexto, a casa decimal absurda para chegar a uma conclusão. Hoje não tem mais tempo para isso, né? Então, hoje a gente tem que seguir muito lógico, o estudo, indicações, instinto, e como o ágil traz, vamos começar pequeno, porque eu tenho um instinto, tem algumas informações que fazem sentido, mas não tenho certeza. Então, ao invés de você ficar 6 meses estudando os sigmas, você usa um mês, faz um teste pequeno, não deu certo, descarta. Você não traz grandes impactos, né? Então, isso também a metodologia ágil traz essa mudança de cultura. E aí, a visão do cliente. Não adianta você fazer as coisas e não ouvir o cliente, porque, por exemplo, o NPS, pesquisa de satisfação, eu até estava comentando outro dia que eu estou até cansado de responder tanta pesquisa, porque hoje está todo mundo querendo saber, fazendo pesquisa, levantando esses dados, né? Mas é importantíssimo isso, porque se você não ouvir se você está atendendo ou não, quando você perceber isso, já foi, né? Você já perdeu o mercado, você o seu caixa já tá comprometido. Então, você tem que antever isso, né? Você tem que, até para lançar um novo produto, para ver se o que você lançou atende, você tem que tentar antever ou pegar o máximo de informações que o cliente pode te passar. Isso também é uma outra novidade, porque ouvir o cliente, a gente sempre fala, eu vou generalizar aqui, mas a gente sempre, não, o cara, isso é pontual, o cara tá reclamando porque ele não tá feliz, a gente sempre dava uma desculpa, né? E hoje, peraí, se ele tá reclamando, deixa eu tentar entender a experiência dele, por que ele tá reclamando, né? Não vou colocar a culpa nele, mas tentar entender. E tem muitos casos de que realmente tira, não coloca no fluxo, e tem muitos casos que você fala, não, isso aqui tem um problema, vamos trabalhar. Então, trazer todo mundo para esse tempero aqui é fundamental, parte daí. Porque se você não tiver isso, você se perde, né? Você não consegue fazer nada. Então, acho que aí ter essa governança de mostrar indicadores, de dar agilidade, de saber priorizar,
o que tem que ser atacado, puta, esquece isso, não perca tempo com isso, né? Quais conceitos que fazem sentido ou não fazem sentido, de decisões rápidas e dar senso de dono. Por quantas vezes eu já perguntei para as pessoas aqui, falei assim, se a empresa fosse sua, o que você faria? Se fosse o seu negócio, qual é a decisão que você tomaria? Uhum. E a pessoa vai do A para o B num minuto. Ah, não, se fosse mim, eu faria isso. Então, por quê? Por que você está falando para ir para o A? Então, esse senso de dono está cada vez mais presente, porque caminhar o caminho da empresa está dependendo muito mais dessas decisões que você toma, às vezes, sem muita informação, né? Que bacana, Alberto. Fantástico essas suas ponderações, colocações aí. E sabidamente, eu sei disso, a gente já conversou no passado, você aplica isso dentro da organização, o que levou a essa premiação. O Alberto, eu queria explorar um lado agora contigo, que é basicamente todo o conceito, né, que você utilizou, ou seja, você falou de projetos logísticos, de governança, foco no cliente, isso é essencial, né, e isso não pode ficar só na retórica e no discurso, realmente tem que acontecer na organização, e a participação das pessoas, essa expressão que você usou de calçar o sapato do cliente, eu acho que é extremamente importante, e eu queria agora, na segunda parte da nossa conversa aqui, falar um pouquinho sobre os resultados, o colher os frutos, né, nessa linha de raciocínio, né, e aí tocando a parte de modelo de negócio, de processo, como é que você explorou isso? Aliás, como entrou a tecnologia dentro desse contexto todo, né? Isso é importante. Vamos fazer isso, Alberto? Vamos tomar um café, uma água e nós voltamos para o segundo tempo? Vamos sim, vamos lá. Alberto, meu caro, essa prosa está fantástica, muito bacana mesmo, você trazendo elementos essenciais e fundamentais para a cadeia de abastecimento, supply chain, não apenas do ponto de vista teórico, mas da prática, né? Ou seja, orientando as pessoas, olhando os processos, olhando os modelos e como aplicá-los dentro da organização, e uma organização que você falou muito bem lá no início, né, o Alberto? Ou seja, muitas vezes o pessoal olha pela perspectiva de, é educação, oxa, mas que tamanho de supply chain que essa moçada tem, né? Então você tem um desafio, uma complexidade grande, e é aí que eu quero entrar. Vamos explorar um pouquinho essa parte de colher os frutos, né, dos resultados que você tem tido aí. A bola é sua, Alberto. Vamos lá? Vamos lá, vamos começar pelo resultado do cliente, né? O que a gente está colocando ele no centro e tem que começar por ele, né? Então, o principal resultado é ele ser atendido. Então, a gente começa todas as ações, os projetos que a gente desenvolve, esse que a gente usa como exemplo aqui, a gente começou com o NPS. A gente fez um NPS e a gente observou tudo que foi comentado, o que é promotor e o que é detrator, né? O que é promotor, puta, ótimo, legal, tá funcionando. O que é detrator, vamos olhar aqui, não vamos descartar nada. O que for o mais absurdo, o maior absurdo que foi comentado aqui, vamos olhar, né? E aí a gente está falando também de um ano de pandemia, que muita coisa foi surpresa, né? Então, teve muita análise que a gente fez do NPS que a gente falou, puta, isso aqui aconteceu por conta da pandemia, né? A gente não pode considerar isso que é recorrente, mas tem que filtrar, tem que saber filtrar e não descartar nada. Então a gente começou por isso, e aí a gente entende qual é a dor do cliente, e aí essa dor está muito no modismo, todo mundo falando de dor do cliente, mas assim, o que eu não estou atendendo? O que eu estou deixando ele pé da vida, né? Bravo, o que ele reclama, ou o que numa próxima compra ele vai pensar, puta, não sei se eu vou comprar porque ele vai lembrar daquela experiência, né? Quando a gente fala de experiência, você olha a foto, poucas pessoas olham um filme, né? O mais interessante seria olhar o filme, tipo, toda a minha experiência, todos os momentos que eu tive contato com essa empresa, como foi? Mas normalmente o que fica mais marcado é a sua experiência ruim, né? Por isso que eu falo, a gente usa que quando você tem uma experiência ruim, você conta para 5 pessoas. Quando você tem uma experiência boa, você não fala para ninguém, né? Então, porque marca muito.
Então, a gente começa com isso e aí olha todo o nosso processo, como que a gente se adequa, né? Então, pegamos onde estavam os nossos problemas na cadeia, então, problemas de entrega, problema de qualidade de produção, de prazos, de comunicação, muita comunicação. Então, a gente pegou todos esses problemas e colocamos na cadeia como que a gente melhora, como que a gente consegue. E aí, falando um pouquinho de tecnologia, como que a gente consegue integrar a tecnologia para isso. Aqui na Somos é muito aplicável isso, porque a gente está numa transformação digital em que a gente tem sessões a gente chama de PI, né, de onde a gente coloca todas as demandas do negócio para a tecnologia e a gente desenvolve junto. Então, a gente já está no modelo ágil. E aí a gente tem que endereçar, a gente conta essas histórias para a área de desenvolvimento para que a gente possa desenvolver. Então, tecnologia hoje já é parte do negócio, né? Não tem nenhuma decisão que eu tome sem falar com a área de negócio, com a área de tecnologia, ou seja, toda a cadeia. Quando a gente olhar a supply chain, por exemplo, a gente olhar aqueles modelos de supply chain, tecnologia não está lá, mas tem que estar. Porque hoje a gente depende muito deles, né? Quando a gente está migrando e cada vez mais, né? Cada vez mais faz parte, vai ser a cadeia a supply chain digital, né? Que é justamente isso. Então, tem essa interação, a gente vai validando e sempre pensando vamos começar pequeno e aí, se der certo, a gente avança. Então, puta, eu quero conquistar o mundo, beleza, vamos escolher o primeiro país que é o mais fácil, que vai dar menos impacto e que eu faço mais rápido. Vamos começar por esse e a gente vai expandindo. Então, tá sempre junto, tá casado. Que bacana, Alberto. E aí você mencionou, né, a parte de supply chain, a parte logística, os indicadores que você falou anteriormente, e uma conexão estratégica que eu queria explorar um pouquinho contigo aqui, porque eu tenho lido recentemente muitas notícias favoráveis à supply chain, outras desfavoráveis, mas no sentido do que vem acontecendo, principalmente nesse período de pandemia aqui, onde nós vamos ter um reflexo muito forte, né? Supply chain acaba sendo aí o patinho feio de toda a história, porque com os lockdowns que nós vivemos ou vivenciamos lá no começo de 2020, isso está tendo um reflexo nesse momento aqui, com fábricas que foram fechadas e, portanto, produção que não foram específicas, né, e para atender a demanda de mercado, e, por outro lado, a briga pela oferta à demanda e a flutuação, né? Porque, de um lado, nós temos produtos que foram altamente demandados em função do distanciamento, né, como são itens de tecnologia, câmera, computadores e tudo mais, e outros itens que foram demandados em função da necessidade de você ficar em casa, principalmente a parte de varejo, né? Enquanto isso, outros não tiveram uma venda tão grande assim. Então, o supply chain está sendo bastante discutido nesse momento. E é esse ponto que eu queria explorar contigo aí, a parte estratégica do supply chain, o quanto nós devemos pensar nessa estratégia e fazer a adequação, porque muitas vezes nós temos uma estratégia no negócio, mas aquilo que nós fazemos dentro dos processos da cadeia de abastecimento, porque nós estamos falando de supply chain aqui, não está alinhado, né, com a estratégia que foi desenhada. Como é que você encara isso, Alberto? Sem dúvida isso acontece, né? E bastante, infelizmente, em bastante casos de que numa sala sai uma estratégia, se define alguma coisa e ninguém olha o supply chain e aí o caos vem, né? E aí o supply chain vira o patinho feio, né? Uhum. E aí eu acho que a pandemia ela só acelerou, mas eu acho que é uma tendência que vai cada vez mais rápido de que o supply chain ele tem que fazer parte cada vez mais da estratégia, porque como a gente está ouvindo muito cliente, tem que ouvir muito cliente e tentando atender a necessidade dele, muitos serviços ou produtos
se tornam inviáveis para a necessidade dele. Ou você tem que mudar o serviço, ou mudar o produto, ou criar valor para ele, porque ele deixa de ser rentável, né? E aí você compromete o negócio. E aí está diretamente linkado à estratégia. Não adianta você criar uma estratégia de que você não tenha escala ou não tenha rentabilidade, né? Então, isso a gente está vendo muito. Então, por exemplo, restaurantes que não tem mais, durante a pandemia, não tinham atendimento presencial no restaurante, lá no local físico, e grande parte das despesas deles, se você pegasse o DRE deles, mão de obra era um dos principais, que era garçom, né, cozinheiro, etc., e motoqueiro para fazer entrega, ou custo de logístico era praticamente zero, ou até compra de insumos não representava. Quando você fala que você tem que mudar para um modelo de entrega, muda completamente, né? E aí, aquele quilo que sobrevivia pelos almoços ou horários comerciais, que as pessoas iam lá e comiam, quando ele olha para o mercado de delivery, pode deixar de existir, pode dar prejuízo, quebrar. O que aconteceu com muita... Então, a gente trazendo para o nosso dia a dia, é isso que aconteceu. Muito restaurante quebrou, por quê? Porque ele não sobrevive ou não soube adotar o modelo de comércio eletrônico, de delivery. E isso faz parte da estratégia, né? Tem casos positivos também. Teve muito lugar que sobreviveu, que até melhorou o resultado, porque ele entendeu e criou um canal digital para atender a pessoa em casa e saiu na frente de todo mundo, né? Se a gente pegar o iFood é um exemplo. Na pandemia, eles, né, dispararam, viraram unicórnios, etc. Então, eles já tinham essa estratégia, eles não mudaram essa estratégia, mas teve gente que mudou a estratégia, né? Saiu de um lugar e foi para o outro. E a cadeia tá no meio, ela é essencial, é fundamental para isso acontecer. Se você não olhar a cadeia de suprimentos, você não consegue entregar o que você desenhou lá na estratégia. Por isso, e aí tá voltando eu tive um professor de estratégia no meu mestrado que a frase dele é fantástica, que a execução da estratégia é a melhor estratégia que o negócio pode ter. Exatamente, perfeito. O Alberto, na realidade, quando você desenhou aí, basicamente, o seu processo, você teceu os comentários sobre a sua cadeia de abastecimento, como é que você lidera, como é que você gerencia, logicamente, você deve ter passado por algumas situações que não foram assim tão positivas, né? Ou pelo menos encarou alguns pontos que pode ser interessante compartilhar aqui com as pessoas. Então, dentro disso, eu vou aproveitar duas situações. A primeira é que você falasse um pouquinho sobre os principais obstáculos, barreiras, desafios que você tenha encontrado e, ao mesmo tempo, alinhar as dicas que você daria para as empresas seguir adiante, sempre com essa orientação que você colocou, que é foco no cliente. Ótimo. Barreiras que mais, acho que são duas aqui que eu coloco, acho que as mais destacaria. A primeira eu chamo de efeito Gabriela, né? Nossa, sempre fomos assim, né? Somos assim, vamos ficar assim. Isso, e ainda mais quando você pega uma empresa, por exemplo, a Cogna, né? O grupo Cogna, que a gente comprou muita empresa, a gente é uma coxa de retalhos, né? Ou seja, a gente foi sempre trazendo outras empresas, então a gente vai se aglomerando. Aí a cultura, ela está sempre informação, né? Porque quando você está formando, a gente vai lá e compra outra empresa. Então ela está sempre em informação. Aí cada negócio, não, mas a gente sempre trabalhou assim, sempre trabalhou assado. E aí, por exemplo, você pega um exemplo que eu posso trazer aqui, a modelo de distribuição de livros através de distribuidores. Isso eu tenho questionado bastante, né? O quanto os distribuidores estão agregando valor nesse modelo, né? Isso a gente tem discutido e tem estudado. Agora,
E aí o segundo ponto, para mim, continua o supply chain, né? Numa empresa de educação, para você levantar as dificuldades, as necessidades ou as análises de supply chain é muito mais difícil, né? Uma empresa que vive, que tem como core business o supply chain, você tem mais voz, né? Mas a importância, ela não é tão diferente, né? Então, é uma das dificuldades que eu, nesse projeto, por exemplo, que a gente enfrentou. E aí, voltando à voz do cliente, eu acho que a gente tem como entender para onde a gente está indo. O setor de educação, ele não é o único, eu estou usando porque eu estou nele, mas o setor de educação, ele tem mudado bastante. Se você olhar a Cogna, por exemplo, ou a Croton, que tinha ensino superior, ela tem saído do modelo de presencial, de que as pessoas iam nas faculdades, nas universidades, para assistir aula. Hoje, cada vez mais, elas querem assistir em casa ou ir para o modelo a hora que elas quiserem assistir, né? E o negócio está mudando. A educação básica, quando você pega escolas, está mais devagar, mas a digitalização está acontecendo. Então, não adianta você olhar a cadeia e sempre olhar para trás, você tem que olhar para frente. Né? O que está acontecendo? Quando você fala de estratégia, ouvir o cliente, eu gosto de citar a frase do Steve Jobs, né? Que quando perguntaram para ele assim, mas você acha que o tablet vai ser uma coisa que as pessoas querem? Aí o Steve Jobs falou assim, não, elas não sabem o que elas querem. Então, vai funcionar, né? Então, às vezes você fala com o cliente, ele ainda não sabe o que ele quer, mas você tem que tentar antever isso para chegar lá primeiro, né? Então, para mim, a estratégia está muito olhando para o mercado e quem faz o mercado são os clientes. Então, para onde a gente está indo? Para onde o setor está indo? Deixa eu me adequar, começar a me adequar a isso. Às vezes é uma coisa em termos de tecnologia, em termos de solução, ainda que não se paga, que não é rentável, mas deixa eu começar a olhar isso, porque daqui a pouco, quando virar viável, eu quero estar na frente. Né? E aí você vê, pega o Mercado Livre. Há quantos anos eles começaram? Então, acho que tem esses pontos falando de estratégia. Maravilha, Alberto, bacana. Aliás, você mencionou aí Mercado Livre também está nascendo, né? Tá aí, nadando de braçada, né? Nesse nosso mundo aí e usando muito bem a cadeia de abastecimento, a logística. Meu caro Alberto, nós estamos aqui encerrando a nossa prosa, ela foi fantástica. Deixo contigo um abraço virtual, Alberto. Obrigado, Bertalha. Foi um prazer, vou dar vontade de ficar falando uma hora aqui, mas foi muito ótimo. Bacana. É muito bom prosear, meu amigo, é muito bom prosear. Muito bom. Né? E eu finalizo aqui com a minha frase final, que é ao infinito e além. Abração para você. Um abraço, muito obrigado, Bertalha. Tchau, tchau. Tchau.